ASMR, o som misterioso que faz milhões de pessoas sentirem arrepios. Imagine colocar um vídeo para assistir, e, em vez de música alta ou imagens cheias de ação, você ouve apenas um sussurro suave. Alguém fala lentamente, quase como se estivesse conversando só com você. De repente, a pessoa começa a tocar levemente em objetos, virar páginas de um livro, ou apenas bater os dedos de forma calma sobre uma mesa. Para algumas pessoas isso parece estranho, mas para milhões de outras, algo curioso acontece. Uma sensação diferente começa na cabeça. É como um leve arrepio que desce pelo pescoço e às vezes chega até as costas. Não é um arrepio de frio ou medo. É um arrepio relaxante, quase como uma onda de tranquilidade passando pelo corpo. E o mais surpreendente é que muita gente procura exatamente esse tipo de sensação todos os dias na internet. Essa experiência tem um nome que ficou muito famoso nos últimos anos, ASMR. Mas afinal, o que é isso? Por que simples sons, como sussurros, ou o toque em objetos, conseguem provocar sensações tão fortes em algumas pessoas? E por que outras pessoas simplesmente não sentem nada? A história desse fenômeno é mais curiosa do que parece. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditavam que eram as únicas no mundo que sentiam esse tipo de sensação. Desde crianças, algumas relatavam momentos estranhos, mas agradáveis, quando alguém falava com uma voz muito calma ou quando observavam alguém fazendo algo com muito cuidado. Por exemplo, algumas pessoas sentiam esse arrepio quando um professor explicava algo lentamente. Outras sentiam quando alguém mexia no cabelo delas ou quando estavam assistindo alguém desenhar ou escrever com muita atenção. Era uma sensação difícil de explicar. Por isso, muita gente simplesmente guardava aquilo para si mesma. Durante anos, essas experiências ficaram quase escondidas, até que algo mudou completamente essa história. A internet, quando os primeiros fóruns e comunidades online começaram a crescer, algumas pessoas decidiram compartilhar essa sensação estranha que sentiam. Elas descreviam algo como um formigamento relaxante na cabeça. Para a surpresa delas, outras pessoas começaram a responder dizendo que também sentiam exatamente a mesma coisa. De repente, aquilo que parecia raro começou a mostrar que talvez fosse muito mais comum. Com o tempo, essas conversas cresceram tanto que surgiu a necessidade de dar um nome para essa sensação. Foi assim que apareceu o termo ASMR. Esse nome passou a ser usado para descrever aquele arrepio relaxante que algumas pessoas sentem quando escutam certos sons suaves ou observam movimentos delicados. Mas a história ficou ainda mais interessante quando alguém teve uma ideia simples. Se certos sons provocam essa sensação, por que não gravar vídeos com esses sons? E foi exatamente isso que começou a acontecer. Os primeiros vídeos eram muito simples. Alguém sussurrando, o som de dedos tocando levemente em objetos, o barulho de páginas sendo viradas, o som de pincéis passando em superfícies. No começo, parecia algo estranho para quem nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas para quem sentia aquela sensação relaxante, esses vídeos eram quase mágicos. Muitas pessoas começaram a assistir antes de dormir. Outras usavam esses vídeos depois de um dia cansativo, para relaxar, e pouco a pouco, esse tipo de conteúdo começou a crescer. Cada vez mais criadores começaram a experimentar diferentes sons. Alguns gravavam o barulho de papel sendo amassado. Outros gravavam o som de objetos de madeira sendo tocados lentamente. Alguns criavam cenários imaginários, como simular um corte de cabelo ou uma conversa calma. Tudo era feito com um objetivo muito simples: criar uma experiência relaxante. E algo impressionante aconteceu. Milhões de pessoas começaram a assistir. Hoje existem vídeos de ASMR que têm dezenas de milhões de visualizações. Canais inteiros foram criados apenas para produzir esse tipo de conteúdo. Mas mesmo com toda essa popularidade, muitas pessoas ainda se perguntam a mesma coisa. Por que isso funciona? A verdade é que ainda existem muitas perguntas sem resposta. Alguns acreditam que o ASMR está ligado a momentos de atenção e cuidado. Situações em que alguém fala com calma ou realiza uma tarefa com muito foco, podem lembrar momentos tranquilos da infância. Outros acreditam que certos sons simplesmente fazem o corpo relaxar. O que sabemos é que muitas pessoas dizem que o ASMR ajuda a diminuir o estresse. Depois de um dia cheio de barulho, trânsito, trabalho e preocupações, ouvir sons suaves pode ajudar o corpo a desacelerar. É quase como se a mente recebesse um sinal de que está tudo calmo. Mas existe outro detalhe curioso. Nem todo mundo sente o ASMR. Algumas pessoas assistem a esses vídeos e não sentem absolutamente nada. Elas podem achar interessante, curioso ou até estranho, mas o famoso arrepio relaxante simplesmente não acontece. E isso é completamente normal. Cada pessoa reage de forma diferente aos sons e estímulos ao redor. Algumas têm uma resposta muito forte ao ASMR, outras, não. Mesmo assim, muitas pessoas que não sentem o arrepio ainda dizem que os vídeos são relaxantes, porque ouvir sons suaves
naturalmente pode trazer uma sensação de calma. Com o passar do tempo, o universo do ASMR ficou cada vez mais criativo. Hoje existem vídeos com diversos tipos de sons diferentes. Sons do chuva, som de escova, passando em tecidos. Som de lápis escrevendo, som de objetos sendo organizados, som de folhas sendo tocadas, som de madeira sendo batida suavemente. Cada pessoa acaba descobrindo quais sons funcionam melhor para ela. Algumas preferem sussurros, outras preferem apenas sons de objetos. Algumas gostam de histórias faladas em voz baixa. É quase como se cada cérebro tivesse sua própria lista de sons relaxantes. E talvez seja exatamente isso que torna o ASMR tão fascinante. Ele mostra como pequenas coisas podem ter um grande impacto na forma como nos sentimos. Em um mundo cheio de sons altos, telas brilhantes e estímulos constantes, esses vídeos fazem exatamente o contrário. Eles diminuem o ritmo. Eles criam silêncio. Eles transformam sons simples em momentos de calma. E talvez seja por isso que tantas pessoas assistem a esse tipo de conteúdo antes de dormir, porque ele ajuda a mente a desacelerar. Algumas pessoas dizem que não conseguem dormir sem assistir a um vídeo de ASMR. Outras usam quando estão estressadas. E há também quem simplesmente goste da sensação curiosa que esses sons provocam. Mas existe outro lado curioso dessa história. Muitas pessoas descobrem o ASMR por acaso. Elas estão navegando pela internet, encontram um vídeo com alguém sussurrando ou tocando em objetos, e ficam completamente confusas. À primeira vista, parece estranho. Por que alguém ficaria assistindo isso por tanto tempo? Mas depois de entender o objetivo desses vídeos, tudo começa a fazer sentido. Eles não são feitos para prender sua atenção com barulho ou velocidade. Eles são feitos para criar uma sensação de calma, de tranquilidade, de desacelerar por alguns minutos. E em um mundo cada vez mais acelerado, isso pode ser extremamente valioso. Talvez o sucesso do ASMR esteja exatamente nisso. Ele lembra algo que muitas vezes esquecemos: a importância de simplesmente parar por alguns minutos, respirar e ouvir sons suaves. Deixar a mente descansar. Talvez você já tenha sentido algo parecido sem perceber. O som da chuva caindo, o barulho das páginas de um livro, o som de alguém escrevendo. Pequenos sons que trazem uma sensação de conforto. Agora conta uma coisa nos comentários. Você já sentiu aquele arrepio relaxante ao ouvir certos sons? Ou nunca sentiu nada parecido? Seu comentário ajuda muito o canal, e também é interessante ver quantas pessoas já tiveram essa experiência. Com o passar dos anos, o ASMR deixou de ser apenas uma curiosidade da internet. Hoje, ele faz parte da cultura digital. Existem criadores que passam horas planejando experiências relaxantes para quem assiste. Alguns usam equipamentos especiais para capturar os sons com muita clareza. Outros criam cenários completos, como simular visitas a lugares imaginários. Mas curiosamente, muitos dos vídeos mais populares continuam sendo os mais simples. Apenas uma pessoa falando calmamente. O som de um objeto sendo tocado. O virar de páginas de um livro. Isso mostra algo interessante sobre o ser humano. Nem sempre precisamos de coisas grandes ou complexas para relaxar. Às vezes tudo o que precisamos é de alguns minutos de silêncio e calma. E talvez seja exatamente isso que o ASMR oferece. Uma pequena pausa no meio da correria do dia a dia. E agora que você descobriu esse fenômeno curioso que conquistou milhões de pessoas no mundo inteiro, existe outro mistério interessante sobre o nosso cérebro. Porque certos sons podem nos relaxar profundamente, enquanto outros podem causar arrepios de medo? Esse assunto também é cheio de curiosidades surpreendentes. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Então, se você gosta de descobrir curiosidades incríveis como essa, aproveite agora para fazer parte do canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você achou desse fenômeno tão curioso. E não esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo aparecer. Nos vemos no próximo vídeo.